Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós estaremos estudando o Poder Executivo e aspectos da Presidência da República. Sugiro que vocês peguem a Constituição Federal, porque nós utilizaremos bastante a leitura de alguns artigos hoje. Espero que esteja tudo certo com vocês aí nesse enfrentamento à epidemia, né? Que todos estejam se cuidando, estejam bem, para que esperemos, né, que em agosto possamos voltar às aulas. Bom, o artigo 1º, vamos começar pelo 1º da Constituição Federal. O que diz o artigo 1º, que fala da nossa República Federativa? Peguem aí e acompanhem. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí depois vem os fundamentos, mas o que nos interessa é o caput do artigo 1º, que é então uma federação, né, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então não é uma união indissolúvel. Não há como dissolver segundo a Constituição Federal. A federação, o que significa o termo federação? Tem diversos conceitos, né? Um conceito é que é uma união permanente, né, no nosso caso dos estados e municípios, e é uma união a serviço de uma finalidade em comum, que é a autoconservação. O próprio artigo 34, 35 e 36 da Constituição Federal, que prevêem a intervenção, já demonstra a nossa Carta Magna, que é para garantir essa união indissolúvel, quando autoriza, né, a intervenção da União nos estados, os estados e municípios. A União é uma pessoa jurídica de direito público, né, e representa a Federação Brasileira, mas ela é um dos constituintes dessa federação, porém é a que representa. Por exemplo, numa corte internacional, em caso de condenação, mesmo que o dano tenha sido praticado por um Estado, quem vai responder é a União. Exemplo concreto, a Associação dos Magistrados do Brasil, Associação de Juízes, enfim, ingressou com uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em vista do Presídio Central de Porto Alegre, das más condições. O que ocorreu? Se vier a ocorrer algum dia alguma condenação, quem vai representar o Estado do Rio Grande do Sul para responder a essa condenação é a União. Bom, os bens da União, pessoal. Quais são as características? Os bens do ente público da União, hoje nós falaremos especificamente da União, mas há uma semelhança pelo princípio da simetria da União dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, mas nós falaremos especificamente da União. Quais são as características dos bens que são propriedade da União? Eles têm qualidades especiais, pessoal. Em vista do regime jurídico próprio, né? É uma pessoa jurídica com regime jurídico próprio. E tem, por exemplo, vou citar dois exemplos. A questão da impossibilidade de uso capião, conforme o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição, que diz que, vamos dar uma olhadinha na Constituição, 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquire ao domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 3º, que é o que nos interessa. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E também são impenhoráveis, né, segundo determina também a Constituição Federal. Não há possibilidade, então, de uso capir e nem de penhorar. Esses, porque são bens da União em virtude do regime jurídico próprio, especial, né? O artigo 100 da Constituição Federal diz que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal em virtude de sentença judiciária far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos especiais adicionais abertos para este fim. Isso quer dizer o quê?
que se alguém for contemplado de receber uma sentença positiva contra a União, em questão de valores, de pecúnia, não haverá a penhorabilidade de um imóvel. Isso aí entrará em precatório, essa dívida entrará em precatório, conforme determina o artigo 100 da Constituição Federal. Os bens da União, pessoal, eles são 3 espécies. Bens de uso comum, aqueles que todos podem utilizar, como uma praia, uma praça. Bens de uso especial, aqueles que têm uma afetação especial, como um prédio do Exército, por exemplo. E os bens dominicais, que são aqueles que não têm nenhum tipo de afetação, né? Exemplo, terrenos, né, que não têm uma afetação especial de utilização. Também existem aí os bens do Estado, os bens dos municípios, do Distrito Federal, mas conforme eu disse, a gente vai ver os bens da União hoje. E baseado no princípio da simetria, podem verificar nos estados e municípios a existência de algo semelhante. Os bens da União estão lá no artigo 20 da Constituição Federal. Vai do inciso 1 até o inciso 11. Não vou ler todos, depois vocês podem dar ler. Só vou fazer aqui 2 ou 3 referências. O artigo 20, caput diz: são bens da União. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Depois tem aqui o inciso 7, os terrenos de marinha e seus acrescidos, o inciso 6, o mar territorial, o inciso 9, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Então, estão todos ali no artigo 20, né, até do inciso 1 ao inciso 11 da Constituição Federal. Falando agora, indo adiante, nós temos também como órgão que ajuda, que delibera, ou enfim, aconselha, acho que é o termo mais correto, a Presidência da República, o Conselho da República, que está lá no artigo 89, vamos dar uma olhadinha, da Constituição Federal. Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Do Conselho da República, artigo 89 da Constituição Federal. Para que serve e por quem é composto esse Conselho da República? O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Aí vem o Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, líderes da maioria e da minoria no Senado, ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros nato com mais de 35 anos. Bom, qual a competência do Conselho da República? É um órgão, então, de consulta, não é vinculante. Então, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Como nós vimos na aula anterior, não vincula o presidente. Se o Conselho da República entender que é caso de decretar estado de defesa ou de sítio, o presidente ouve-os, mas não está vinculado. Depois, existem outras situações aqui sobre o Conselho da República, está no artigo 90. O artigo 91 trata do Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático e dele participam como membros natos. Aí vem o vice-presidente, presidente da Câmara do Senado, ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Competência, vou dar um exemplo aqui. Parágrafo 1º do artigo 91. Compete ao Conselho de Defesa Nacional 1. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz nos termos dessa Constituição. 2. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Então, nós temos aqui, nesse caso, alguns, exemplificativamente, as atribuições do Conselho da República. Vamos adiante, então. Visto, então, o Conselho
de Defesa e Conselho da República, vamos ver agora qual é a atividade presidencial no caso de recebimento de um projeto de lei deliberado e aprovado no Congresso Nacional. O que é a sanção do presidente, pessoal? A sanção do presidente é quando ele recebe um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional e ele transforma, ele concordando, ele sancionando, que é o termo correto, ou aquiescendo, mas o nome é sanção presidencial, transforma o projeto de lei em lei. Né? Então, depois que ele sanciona, ele promulga e determina a publicação. Quando há publicação nos órgãos oficiais, Diário Oficial da União, a lei se torna existente e válida. Porém, a eficácia dela deverá ser observado o período de vacatio legis, que poderá estar descrito na própria lei, que a lei entrará em vigor naquela data, ou num prazo X. Se nada falar, nós temos que ir lá para o artigo 1º da LINDB, que determina que a lei em que não houver descrito nela própria o prazo para entrada para ter eficácia, será de 45 dias no território brasileiro e 3 meses a eficácia desta lei no exterior. Artigo 1º da LINDB. Bom, o veto presidencial também pode ocorrer. O presidente recebe o projeto de lei, resolve não sancionar e veta, quando ele nega a aquiescência ao projeto de lei. Então, ele não transforma em lei. É um ato exclusivo e no período de 15 dias. Caso o presidente da República fique em silêncio, isso importa como consentir, como concordar, como aquiescer, como sancionar. Quais os motivos para um veto? Não é livre, tem 2 motivos. Questão de inconstitucionalidade. O presidente, então, fundamentará dizendo que a lei é inconstitucional, ou fundamentará dizendo que é o contrário do interesse público. Isso aqui é questão de oportunidade e conveniência. Ele pode fundamentar que não há interesse público no momento relevante para sancionar e aí acaba vetando. Vetado esse projeto de lei, ele encaminha com os fundamentos, né, ao Congresso Nacional. E também o veto não pode ser parcial, mas não metade de um artigo. Ou ele veta toda a lei, ou ele veta um artigo inteiro. Não pode vetar algumas palavras ou metade de um artigo da lei. Esse projeto de lei será encaminhado com o veto, então, ao Parlamento, né, que em escrutínio secreto, em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no prazo de 30 dias, vão apreciar. Poderão concordar ou rejeitar. Caso rejeitem, tem que ser pelo voto da maioria absoluta, ou seja, 50% mais 1 do total do parlamento. Rejeitado o veto, o texto é encaminhado ao presidente, que tem 48 horas para promulgar. Caso ele não faça, o presidente, o Congresso que fará a sanção a publicação desta lei. Vamos ver alguns artigos aqui que mais interessam sobre o veto do presidente. Lá no artigo 66 da Constituição Federal. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º do 66. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores.
Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, que é as 48 horas que eu comentei, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Ou seja, esgotadas 48 horas, essa deliberação sobre a não sanção do presidente da República, depois de recebido do Congresso Nacional, será colocada como prioridade na votação. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o terceiro decorrido o prazo de 15 dias não sancionar, e quinto, se o veto não for mantido, o quinto, se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República, ou seja, se o Congresso Nacional não manter o veto. Então, repetindo o parágrafo 7º, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então, o presidente veta por questão de conveniência ou inconstitucionalidade, encaminha ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional derruba o veto, que é o termo que é usual, devolve ao presidente para sancionar em 48 horas. Não o fazendo, será colocado em pauta e o presidente do Senado ou o vice farão a promulgação e a publicação. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, a matéria que foi rejeitada, para voltar à pauta, tem um quórum especial, conforme determina o artigo 67. Continuando, então, a questão da eleição do presidente da República, pessoal. Ou melhor dizendo, vamos falar do poder regulamentar. Nós falamos do veto e da sanção, vamos ao poder regulamentar. A função típica do presidente da República é administrar o país. Função atípica é legislar, e ele tem o poder de criar regulamento. Está lá no artigo 84, inciso 4, se eu não estou enganado. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Nós temos leis autoaplicáveis, que não precisam de regulamento, e temos leis que necessitam de decretos regulamentares que dirão como será aplicada essa lei. Exemplo: Lei de Armas. A lei o Estatuto do Desarmamento previu, quando foi criado, possibilidade de entregar armas, por exemplo. Mas onde entregar a arma? Qual o valor a receber? Isso nada foi estipulado, especificado no decreto. Então, teve que haver nada foi estipulado na lei, no Estatuto de Desarmamento, melhor dizendo. Então, a lei previa a entrega de armas, mas não dizia como seria essa entrega. Então, foi expedido um decreto regulamentar pelo presidente da República, especificando onde que deveriam ser entregues, qual o valor que cada arma seria atribuído e também como se faria para receber esse dinheiro. Isso é só um exemplo. Isso é um decreto regulamentar. Então, o presidente, então, no seu poder regulamentar, ele sanciona e emite decretos. Porém, isso acaba materializando as competências, então, do artigo 84, inciso 4, conforme eu acabei de ler. Porém, o presidente da República não pode exorbitar no seu direito de exercer este poder regulamentar. Ele deve observar as suas competências, né? Então, por exemplo, quando ele emite um decreto regulamentando a aplicação de uma lei, como no exemplo que eu dei do Estatuto do Desarmamento, ele não pode criar direitos ou deveres para o cidadão. Ele só pode explicar como funcionará, como será aplicada aquela lei.
Caso ele faça, determina o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, 49, é competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, o Congresso, se o presidente ultrapassar a sua competência de apenas regulamentar a aplicação da lei, criando novos direitos ou deveres ao cidadão, o Congresso poderá sustar. No início do atual governo, como uma das plataformas do presidente é armamento para a população, ele tentou modificar a lei, estender as possibilidades das pessoas terem armas por decreto. Só que isso feria a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que já diz quem pode ter arma, acesso à arma. Então, esse decreto ele encaminhou, ou estava criando, ou encaminhou, não recordo bem, mas diante da possibilidade que se aventou que seria inconstitucional, que o Congresso deveria sustar, porque ele estava ultrapassando o seu direito regulamentar, acabou que ele retirou esse projeto e não foi para a votação. Condições de elegibilidade do presidente da República, pessoal. Condições de elegibilidade, então. Em primeiro lugar, tem que ser brasileiro nato para ser presidente da República. Está lá no artigo 12, quem quiser acompanhar aí, pegue por gentileza, parágrafo 3º. Vamos dar uma revisadinha, não custa. Artigo 12. São brasileiros, parágrafo 3º. Daí vem o inciso 1, natos, diz a linha A, B e C, quem é brasileiro nato, e aí o parágrafo 3º diz o seguinte: são privativos de brasileiro nato os cargos, inciso 1, de presidente e vice-presidente da República. Então, a primeira exigência. Segundo, ele estar com seus direitos políticos ativos, 14, parágrafo 3º. O 14 diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade, inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Então, para se eleger presidente, inclusive, tem que estar com seus direitos políticos em exercício. Alistamento eleitoral, 14, parágrafo 3º. Inciso 3, diz o seguinte, então, parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 3, alistamento eleitoral. Então, tem que ter o título eleitoral e, para ter o título eleitoral, tem uma série de questões, domicílio, 18 anos, etc. Ou 16, para poder votar. Não quer dizer que possa se candidatar a presidente, mas tem que estar alistado eleitoral para se candidatar a presidente. Domicílio eleitoral na circunstância, 14, parágrafo 3º, inciso 4. Então, parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 4, domicílio eleitoral na circunscrição. Filiação partidária, 14, parágrafo 3º, inciso 5. O inciso 5 diz filiação partidária. Então, o presidente da República, para ser candidato a presidente da República ou a qualquer cargo eleitoral, político eleitoral, deve estar filiado a um partido eleitoral. Tem que ter no mínimo 35 anos, inciso 6, a linha A, do parágrafo 3º do artigo 14. A idade mínima de, a linha A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Não ser inalistável e nem analfabeto. Parágrafo 4º do artigo 14. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. E o 14, parágrafo 7º, diz não ser inelegível. São condições, então, de inelegibilidade. Diz o parágrafo 7º do 14. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador,
do Distrito Federal, do prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Bom, conforme nós vimos na questão do alistamento eleitoral 14, parágrafo 3º, inciso 3. O 14 disse: soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos nos termos da lei mediante. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 3, o alistamento eleitoral. Bom, no parágrafo 1º do 14 diz o seguinte: fala em alistamento eleitoral. Então, os alistados que podem concorrer a presidente ou outro cargo eletivo. Parágrafo 1º do 14. O alistamento eleitoral e o voto são: inciso 1, obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18. Mas quem não pode se alistar, porque não pode ser inalistável, conforme o 14, parágrafo 4º que eu li para vocês aí. Então, não pode se alistar, parágrafo 2º do artigo 14. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Bom, quanto aos estrangeiros, nós temos que ter cuidado que os portugueses podem se alistar como eleitores e até para ser eleitos em algum cargo. Não se pode, por exemplo, para presidente da República, mas prefeito, governador, vereador, deputado pode. Se em Portugal, em face do Tratado da Amizade, também ocorrer a possibilidade dos brasileiros lá se candidatarem e serem eleitos. Quais os cargos que o português, por exemplo, se o Tratado de Reciprocidade estiver vigorando, estiver sendo utilizado em Portugal para brasileiros se candidatarem ou votarem em Portugal, quais são os impedimentos do português no Brasil? Está escrito no parágrafo 3º do artigo 12. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, ministro de Estado de Defesa. Bom, tirando esses cargos aqui, os demais poderão ser ocupados, inclusive por eleição, por estrangeiros naturalizados brasileiros, ou, melhor dizendo, brasileiros naturalizados, e por portugueses. Certo? Regras, então, para o processo eleitoral. Vamos dar uma olhadinha no artigo 77, pegar as regras para o processo eleitoral para a eleição do presidente da República. O artigo 76 diz que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato do presidencial vigente. Então, se o presidente que está exercendo o poder termina o seu mandato em 31 de dezembro, em outubro, nós temos a eleição para o novo presidente. Em primeiro turno, no início de outubro, conforme diz aqui, primeiro domingo de outubro, e no último domingo de outubro, se houver segundo turno, que nós já explicaremos quando ocorre o segundo turno. Quando o candidato que vencer não conseguir obter maioria absoluta ou 50% mais um voto dos votos válidos. Parágrafo 1º do 77. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Já houve no Brasil a eleição para presidente e vice separado, agora é conjunto. Parágrafo 2º. Será considerado eleito o presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em brancos e os nulos. Então, se ele não atingir 50% dos votos mais um, que é a maioria absoluta, iremos para o segundo turno, disputarão a eleição o primeiro colocado e o segundo colocado. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação,
far-se-á nova eleição em até 20 dias, após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. No segundo turno, quem tiver mais votos ganha, e não fala então em percentual. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal de candidato, por exemplo, foi considerado impedido por condenação, por improbidade administrativa, e aí ele está impedido legalmente de ser candidato. Convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Aí pega-se o terceiro lugar para colocar no lugar do primeiro ou do segundo que for impedido, que morrer, etc. Parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. O terceiro e o quarto estiverem empatados em votos, o mais idoso que irá para a eleição, no caso do impedimento do primeiro ou do segundo. Artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único do artigo 78. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Então, o presidente, dia 1º de janeiro, deverá assumir o cargo de presidente, o que se elegeu. Se em 10 dias ele não assumir, o cargo será declarado vago e aí nós teremos novas eleições. O cargo está vago, não está ocupado, a não ser que haja motivo de força maior. No caso de doença, por exemplo, nós tivemos no Brasil o primeiro presidente da última redemocratização, o Tancredo Neves. Ele adoeceu antes de assumir o cargo. Não recordo 100% de certeza se ele ficou mais de 10 dias, mas tenho quase certeza que sim. É praticamente certo, ficou mais de 10 dias hospitalizado até morrer. Então, mas no caso dele havia o vice, aí depois assumiu o vice. Como o vice eleito junto, morreu o presidente, assume o vice. Não foi caso de nova eleição. Teria que haver impedimento dos dois, o cargo ser declarado vago para os dois. 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Então, se o cargo vagou, morreu o presidente, assume o vice. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Agora trata dos dois cargos. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos cargos, impedimento estou impedido de exercer o cargo. E vacância, o cargo foi declarado vago, não existe mais titular. Ou vacância dos respectivos cargos serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o primeiro a assumir, então, a presidência após o presidente e o vice se declarados impedidos ou cargo vago. Do Senado Federal, segundo, e do Supremo Tribunal Federal, o terceiro. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois da aberta a última vaga. Então, vagou o cargo de presidente e de vice, 30 dias após deve ser feita a eleição. 90 dias após, artigo 81. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Isso nós chamamos de eleição indireta. Então, se for nos últimos 2 anos do período de cumprimento do mandato de presidente, se vagar a vaga, esta vaga de presidente e de vice-presidente, aí nós teremos uma eleição, se for nos 2 últimos anos, repetindo, indireta pelo Congresso Nacional. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, nos últimos 2 anos. Se for nos primeiros 2 anos, eleição em 90 dias. Artigo 82. O mandato de presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. E o último, artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo.
O artigo 84, pessoal, e aí a gente encerra, ele fala das atribuições do presidente da República. São diversas, eu não vou ler, são 27 incisos, então vocês deem uma olhada. O caput do 84 diz: compete privativamente ao presidente da República: 1. Nomear e exercer os ministros de Estado. 5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Vamos ver mais um aqui, o 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então vocês deem uma olhada ali para verificar todas as competências privativas do presidente da República. Bom, pessoal, então era isso por hoje. Se cuidem, até a próxima aula.